pessoal, tudo bem? Vamos agora, no novo tópico, falar sobre correlação, tá? Primeiramente, me apresentar, meu nome é Vitor Ramos, atuo como engenheiro de dados em projetos de Big Data e Analytics também, ou seja, tanto preocupação com infra para dados, como construção de dashboards, gerar insights ou se utilizar de dados para responder perguntas de negócio. Então, agora em correlação, nesse tópico, vamos abordar um pouco de uma introdução à correlação e a importância dela para gerar insights, né? E avaliar como os dados se comportam e o que possuem de oportunidade ou características comuns entre si. Também vamos falar do coeficiente de correlação de Pearson, abordar também um tema muito importante, que correlação não implica causalidade. Então a gente vai entender um pouco a diferença dessa famosa frase, né? Também interpretar um pouco gráficos de dispersão, interpretação visual dessas correlações, o que elas podem gerar de insight para nós. Vou tentar trazer exemplos simples em Python, mas sempre convido você a fazer uma pesquisa mais aprofundada, somente se você identificar que algum desses tópicos possuem grande oportunidade de impactar sua rotina no dia a dia, né? Então, vale super a pena. Vou deixar referências de biblioteca e a questão prática utilizaremos novamente Python. Mas, trazendo um pouco, né, desse primeiro tópico nosso, uma introdução, o que é importante entender? Que a correlação ela é o primeiro passo para descobrir relações, né, entre variáveis dentro da nossa própria massa de dados, ou de uma base de dados A com uma base de dados B, principalmente quando a gente faz depois um papel de transformação desses dados, que acaba gerando um novo dado, uma nova massa de dados, né? Ela é um componente crítico, atualmente, muito importante para análise de dados. Alguns conceitos fundamentais para a gente bater um papo, primeiro deles seria o quê? Que a correlação ela mede a relação entre duas variáveis. Tá? Então ela vai medir qual que é a relação de uma variável A com uma variável B. E vai identificar se juntas sofrendo alterações nessa massa de dados ou sofrendo alterações de tendência ou características dos dados, se ela possui um comportamento similar. Né? Um exemplo prático aqui. Um carro. Será que qual que é a relação que existe entre a variável potência do carro e a variável consumo de combustível? Será que quanto maior a potência do meu carro, eu vou ter um maior consumo de combustível? Então, se demonstrar que isso é um fato, uma verdade, então, conforme as alterações de aumento de potência, o consumo aumenta também. Então, é um exemplo. As variáveis possuem comportamento ali, mesmo sendo variáveis diferentes, elas possuem essa correlação, essa ligação, que elas interferem ou elas têm um comportamento que anda de mão dadas, né? Uma anda de mão dada com a outra. Então, quando tem alguma alteração, a outra também sofre alteração. Então, isso é muito importante para a gente identificar, principalmente quando a gente está no âmbito de análise de dados, quais variáveis têm um grande impacto, né? Naquele meu problema de negócio ou naquela rotina que eu tenho. Então, a correlação é algo muito importante. Né? A gente vai ver um pouquinho como a gente descobre entre elas e principalmente a questão de discutir a correlação positiva, onde essas variáveis movem juntas na mesma direção, que nem o exemplo do carro. É uma correlação positiva. Quando eu aumento a potência do meu veículo, se o meu consumo de combustível também aumenta, então é uma correlação positiva. Ou negativa, onde elas se movem em direções opostas, né? Por exemplo, aumento de alguns índices financeiros, né? Taxas de juros ou algumas coisas ligadas ao mercado financeiro, quando aumenta, pode diminuir o poder de compra da população, por exemplo. Então, elas possuem essa correlação negativa. Enquanto um aumenta, a outra diminui. Um outro exemplo bem mais simples. Se eu aumento a quantidade de atividade física aeróbica, então eu aumento a atividade. Eu posso ter uma diminuição da minha massa corpórea, do meu peso. Então, a gente tem essas relações, né? Seja ela positiva, a correlação,
ou negativa. Mas, na prática, o que a gente pode ter como grande importância para essa correlação, né, quando a gente trata desse tema? Quero trazer, por exemplo, aqui um caso de indústria financeira. A correlação entre diferentes ativos, ela pode contribuir para um portfólio e maximizar ou minimizar os riscos, né? Então, assim, se eu tenho uma distribuição de investimento em várias carteiras, o meu risco diminui, né? Então, é uma correlação. E como que a gente descobre essa correlação, né? De que forma a gente pode utilizar os dados para demonstrar isso? Esse é um grande desafio, uma aplicação prática. Outra, por exemplo, no caso da saúde. Na medicina, a gente tem a correlação entre diferentes variáveis de saúde, que pode ajudar a identificar fatores de riscos a determinadas doenças. Se alguns índices de, por exemplo, relacionado a gordura, a colesterol, né, a sangue, alguns índices eles aumentam, pode aumentar o risco e a propensão de ter algumas patologias. Então, na saúde também a aplicação é grande e é muito importante a gente identificar essa correlação entre os variáveis e aqui de forma preventiva, né? Às vezes já se identifica a patologia em si, mas uma forma preventiva, saúde preventiva. Então, pessoal, a gente vai entender um pouco isso diretamente depois no ambiente prático, logo em seguida, trazendo uma pequena exemplificação aqui de como a gente prepara os dados. Vamos utilizar alguns dados fictícios que fica mais fácil para você depois executar o mesmo código que eu estou executando aqui, mas eu já deixo o desafio. Tente utilizar uma base dos seus dados, tente adequar o código para sua realidade, que é um ótimo exercício prático de fixação. Então vamos calcular a correlação e a gente vai visualizar essa correlação de uma forma gráfica para facilitar um pouco para nós. Então bora lá para a prática? Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o ambiente de Jupyter Notebook aberto. Vou criar um novo arquivo Python. Aproveitar e renomear. Vou chamar de core de correlação. Esse é o meu primeiro. Correlação, né? Colocar aqui introdução. Você pode nomear da forma que você quiser. Depois eu vou disponibilizar esse notebook como parte do material, tá bom? Então, beleza, ok. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, importar as principais bibliotecas aqui, né? Que vamos utilizar, que vai ser Pandas, NumPy, Matplotlib para plotagem e o Seaborn também para plotagem, se necessário. E primeira coisa, vamos realizar aqui uma etapa de configurar a visualização. Deixa eu ler esse código. Você pode segurar o Ctrl Enter, que ele executa a célula. Você pode substituir por aqui, olha, Run Cell, né? Run. Você pode segurar o Ctrl e apertar o Enter, né? Ou Shift Enter, porque ele abre uma nova linha. Então aqui eu segurei o Shift e apertei o Enter. O que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro, configurar a visualização. Então a gente está chamando o que? O Seaborn nesse caso, né? Aplicando um estilo de configuração. Ótimo, apliquei esse estilo de configuração. A outra etapa, vou simular uma massa de dados, tá? E aqui nessa etapa, para o seu desafio, pessoal, se você quiser pegar alguma quantidade de dados que você possui, né? Você substitui esse campo para a ingestão do seu dado local, em CSV ou Excel. Mas aqui eu estou usando o que? Esse nprandom.seed42, isso daqui é um comando que, se você usar esse código, ele vai dar os mesmos resultados que está dando aqui nesse momento na minha execução. Ele vai garantir o quê? Para que os resultados sejam reproduzíveis. Os meus resultados dessa geração randômica, né? De dados que eu especifico a data, um período de 12 meses e uma frequência de mês, ele aconteça para você também. Então eu vou ter aqui uma base de dados com volume de vendas e despesa de marketing. O que a gente quer entender? A correlação entre despesa de marketing e venda. Será que se eu investir mais em marketing, eu vou ter um maior volume de vendas? Né? Ou, se minhas vendas
elas reduzirem com um aumento maior de investimento em marketing. Então a gente tem que enxergar essa correlação, se ela é positiva ou negativa. Deixa eu dar run, executar essa tela, ótimo. Então se eu coloco aqui um vendas.head, eu vou ter as primeiras 5 linhas. Opa, pera aí que ele veio em formato de array no NumPy, então eu não consigo encarar como pandas, então eu uso um print, né? Eu consigo ver aqui, olha, uma lista, né? Só com os valores de venda, e você pode pegar isso do seu dado também, pegar somente a coluna de valores. Aqui a gente está visualizando o quê? O volume de vendas em uma lista, um elemento de lista, né? Onde cada um dos elementos com espaço caracteriza aqui, né? Vários elementos dentro de uma lista. Maravilha. Deixa eu dar um print de despesa. Ó, print. Tá aqui as despesas também. Ótimo. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses dados, tá? E quero transformá-los em um data frame para ficar mais fácil a gente ter a visualização desses dados, né? Então eu fiz isso, olha só. PD data frame, transformando em data frame, onde mês como coluna eu vou ter os meses, vendas e despesas marketing, a despesas de marketing. Então eu vou extrair, né? Eu vou extrair isso, e para visualizar esse dado, deixa eu incluir uma coluna. Olha só, dados. Tá aqui, ó, mês, né? A data. Depois eu poderia fazer uma transformação, fazer isso virar mês, mas eu vou deixar assim, que não é um grande foco nosso. Vendas e despesa. Pronto, criei uma tabela aqui interna em Python, né? Essa foi a nossa primeira etapa, né? O que a gente pode chamar essa primeira etapa? Deixa eu colocar aqui para organizar o código. Mover para cima. Usar um Markdown. Preparação dos dados. Ótimo. Agora eu vou criar aqui uma nova célula em Markdown também. Vamos para uma outra etapa, que é o cálculo da dispersão, da correlação, desculpa. Correlação. Então aqui teremos um cálculo da correlação, tá? Segurar Shift Enter, já abriu uma nova célula. Executou em cima, Markdown, abriu uma célula. O que vamos fazer aqui, olha? O que é interessante? Aqui teremos esse código, olha, correlação. A minha correlação ela vai ser o quê? A base de dados, que é esse data frame aqui em cima. Eu vou selecionar o quê? Eu quero saber a variável vendas, coluna vendas, e a coluna despesa de marketing. Eu vou aplicar essa função, ó, .core, correlação. E aqui já vai me calcular qual que é a taxa de correlação. Né? Aqui eu vou fazer um print desse resultado. Pela correlação de Pearson entre vendas e despesas de marketing. Vamos utilizar aqui uma correlação de Pearson. A gente vai entrar nesse tema, mas eu já quero trazer um resultado aqui para vocês. Pronto, ó, ela dá de vendas, né? Vendas para despesas, eu tenho uma correlação aqui de menos 0.412018 e vendas 1. Então eu pego o quê? A correlação entre vendas e despesa de marketing, depois eu tenho despesa de marketing e vendas. Então eu acabo trazendo isso como resultado, né? E como que a gente interpreta isso aqui na prática? Aí, pessoal, aqui a gente consegue o quê? Ela para ela mesma, né? Vendas para vendas, sempre vai ser 1, porque ela tem a correlação máxima entre elas. Mas quando eu pego vendas para marketing, aqui eu tenho uma correlação negativa, ou seja, quando minha venda aumenta, a minha despesa de marketing de forma discreta, né, tá reduzindo. Mas como assim, né? Faz sentido? E minha despesa de marketing com vendas aqui tá a relação, que mostra negativa, e ela com ela é positiva. E aqui a gente já tem aqui uma necessidade de ter uma certa cautela, né? Por quê? Se a gente tomar decisão aqui, só no fato de ser positiva ou negativa, a gente vai entrar em um tópico de conteúdo que a gente vai ver em seguida, que é o quê?
correlação não implica causalidade. Então, uma correlação negativa, ela não pode ser a causa ideal ou ser a causa verdadeira para a resposta para esse nosso problema. Então, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas é importante entendimento de negócio para avaliar se isso realmente impacta, né, ou não nos resultados que temos para avaliar e até mesmo no negócio, ok? E feito isso, pessoal, uma próxima etapa que temos também, depois que a gente tem essa visualização, né, um pouco da aplicação da correlação, podemos utilizar de uma questão gráfica para visualizar o resultado. Olha só. Virem aqui, ó. Visualização da correlação. Vou corrigir aqui. Pronto. Adicionar mais uma linha. Eu vou colocar um código aqui, que eu vou deixar como referência para vocês também. Aqui nesse próprio notebook, né? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Que é uma plotagem, né? Lá em cima eu já configurei a visualização aqui, dando esse born, né? SNS.7. Já defini o estilo aqui. E aqui eu venho na parte final com essa visualização da minha correlação. Graficamente, eu quero visualizar, né? Fora essa tabela aqui de correlação, eu quero ter a visualização, né, disso em formato gráfico. Executo. Pronto, tenho aqui, né? Como são poucos pontos, visualmente aqui acaba sendo um pouco mais difícil eu ter essa visão que minhas vendas aumentam e meu investimento em marketing diminui. Então, pela massa de dados, volume de dados ou o que foi gerado, graficamente acaba a gente tendo uma baixa condição de tirar alguma avaliação, algum insight decisivo. Como também a gente tem que ter esse cuidado que a correlação, né, não implica causa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e avaliar. A gente vai ver um pouco mais de detalhes disso nos próximos vídeos, mas está aqui uma breve introdução de como a gente visualiza que possui essa relação, né? E aí, qual a relação entre duas variáveis? Se é uma correlação positiva ou negativa. Até o próximo conteúdo, pessoal.